Fala, meu querido canal Bad Draw na área. E hoje a gente vai ver como criar um sidebar aqui com um menu dinâmico para que a gente possa fazer filtros, né, na nossa página, ok? Eu já ativei aqui o preview, eu estou usando o editor X e a gente vai entender rapidinho. Olha que bacana, tá vendo? Ele trouxe aqui as marcas que eu tenho no banco de dados e os gêneros, ok? Como exemplo aqui eu usei um banco de dados de tênis e a gente já vai entender como é que esse filtro aqui ele pegou as marcas que eu tenho e me ofereceu aqui um botão para eu clicar, e quando eu clico, ó, em Mizuno, ele só me mostra aqui os Mizunos, ó, femininos, ok? Ele só me mostra os tênis femininos. Nike, ele só me mostra os tênis Nike. Então eu tenho um sidebar que funciona como um menu de filtros, ok? Vamos entender como é que a gente cria isso para o nosso banco de dados? Está interessado nesse assunto? Então vem comigo e já curte esse vídeo, já se inscreve no canal e segue juntinho aqui com o Bad Draw na área, meu parceirão. Vamos embora, vamos seguir adiante aqui, porque a gente não tem muito código, mas a gente tem que entender conceitos. Eu estou no editor X, certo? Se você está no editor X comigo, você vai vir aqui em Dev Mode, você vai vir um Turn On em Dev Mode, para que você possa codificar o teu site. Feito isso, o que a gente tem aqui em termos de componentes? Isso aqui é um repetidor, tá? Os nossos componentes a gente coloca aqui clicando no mais, e aqui em Layout Tools, Design Assets, Quick Add. Quick Add a gente tem aqui os repetidores, tá? Aqui eu também tenho botões e aqui eu tenho texto. Basicamente é o que a gente usou. E o container, tá? Eu coloquei um container aqui, entrando aqui pela parte lateral dele. Eu defini que esse container ele tem uma largura de 15%, tá vendo? Então ele ficou assim, e ele tem uma altura de 100%. Então ele ocupa toda essa minha section aqui, tá? Maior, então ele fica 15% à esquerda. Dentro dele, isso aqui é um texto, um decorativo, né, uma figura. Beleza? Aqui eu tenho um outro container e aqui eu tenho um outro container, tá? A gente vai demarcar que cada container desse vai guardar um tipo de filtro para ficar bem legal. Agora um pulo do gato aqui que você tem que pegar comigo. Vamos entender o seguinte, eu vou apertar aqui o Ctrl, vou deixar o Ctrl apertado e vou selecionar os dois containers, né? Shift, quer dizer, vou deixar o Shift apertado e vou selecionar os dois containers, beleza? Você vê que, peraí, deixa eu refazer. Você vê que tem um espaço aqui entre os dois que se eu selecionar, tá vendo? Entre não, acima dos dois, tá vendo? Aqui, Stack. Cliquei e eu dou aqui um Unstack, né? Quer dizer, ele está em camadas. Agora eu dei um Unstack, ele já não está sobre camadas, ok? Mas só para você entender, eu vou dar um preview aqui, né? Vai ser melhor te mostrando. E você vai ver que aqui, ó, as marcas foram para dentro ao invés de empurrar gênero para baixo, certo? Então o que foi preciso fazer aqui no layout para que eles se entendessem como um componente que se comunica? Seleciono primeiro o container, deixo o Shift apertado, seleciono o container, não é o texto aqui, tá? Seleciono o primeiro container, deixa eu, com calma aqui a gente consegue. Seleciono os dois containers, clico aqui em Stack, você viu ali, né? Dou um preview aqui e você vai ver que ele já vai estar se comunicando com a parte de baixo, tá? E colocando aquela parte de baixo para baixo. Eu deixei isso aqui colorido, porque eu estava te esperando, né, para a gente fazer o vídeo, né, e você notar essa diferença. Mas no geral a gente vai deixar assim, ó, com fundo transparente, né? E a gente tem aqui marca e gênero, tá? Lá, Mizuno, Nike, Adidas, tá? Gênero feminino, masculino, e tá aqui os tênis, beleza? Beleza, né? E vamos entender aqui, ó, tem um container que a gente colocou em stack, um texto, aqui dentro eu tenho um repetidor, tá? E dentro desse repetidor eu tenho um botão. Isso aqui é um button, né? E esse botão aqui eu deixei, né, com só escrito ali link filtro, e você vê que depois ele pega aquele nome de maneira automática. Mas só para ficar claro, todos esses componentes estão aqui, todos não. O repetidor, né, eu alterei o ID dele, tá? Já que você ativou o Dev Mode, você vai vir aqui,
E você vai ver, ó, que todo componente, quando selecionado, tem o ID. Então, selecionei o repetidor aqui, ó, o repeater, e botei o nome dele de rep marca, porque ele se refere à marca. E o button, btn filtro marca, beleza? Segui o mesmo padrão aqui para baixo, o repetidor se chama rep gênero e o button btn gênero, né? Podia se chamar btn filtro gênero, mas ficou só btn gênero. Então, com essa estrutura aqui, eu faria vários, né, grupos de filtro ali. Aqui a gente só fez 2, beleza? Beleza. A base dessa estrutura é o banco de dados de tênis, que está aqui, ó, em Content Manager. Eu tenho um banco de dados que se chama tênis, tá? Vamos deixar ele abrir aqui para a gente ver como ele está bem simples. E você vê que, ó, eu tenho as marcas, os gêneros e as fotos, só. Tá? Claro que numa situação real as coisas são um pouco diferentes, mas é só para você entender. Então, o que que o nosso sistema faz? Né? Quando eu dou um preview, ó, ele lê, né, as marcas, ele diz que eu tenho 4 Nike, 2 Mizuno e 2 Adidas, certo? No sistema, certo? Isso é bem comum de ver por aí. Ok? Mas como que a gente está fazendo isso? Agora que a gente vai para a parte de código. Ok? Aberta aqui a parte de código, né? Dá uma lembrada aí em todos os nossos componentes lá, para a gente não ter que abrir aquela parte e ficar só aqui nos códigos mesmo. Você vê aqui que são, ó, 45 linhas de código, coisa pouquíssima, tá? Lembrou dos componentes? Container no canto, 2 containers dentro, com um textozinho em cima, um repetidor, um botão dentro. Show? Show. Então, a gente, aqui, a primeira coisa que a gente faz é importar o pacote Wixdata, para que a gente possa manipular o dataset. Eu vou ter que voltar lá porque eu não te falei, mas a gente tem aqui um dataset que está conectado ao nosso banco de dados tênis e o repetidor está conectado a esse dataset aqui, tá? Então, automaticamente o repetidor ele tem os dados do dataset. A gente conecta por aqui e foi feito. Então, a gente importou esse pacote Wixdata para poder manipular o dataset. Show? Show. Então, tá aqui o bloco onRead, né, que é executado assim que a página carrega. E assim que a página carrega, a gente chama a mesma função aqui 2 vezes, a função gerar menu, tá? E na gerar menu, eu estou passando aqui, ó, o repetidor, estou passando o botão, eu estou passando o banco de dados e eu estou passando aqui o campo que eu quero que ele faça a leitura para fazer a lista do menu. Você vê que no primeiro é marca, no segundo é gênero. E muda também os repetidores e os botões, né? O repetidor e o botão, ok? Então, o que a gente precisa entender é o que a gerar menu faz, beleza? A gente tem uma função no Wix, tá? Se você olhar aqui no canal, eu já fiz um vídeo só falando sobre ela, que é a função aggregate, tá? Ela veio para facilitar muito a nossa vida nesse sentido. Então, a gente dá um aggregate no banco, está chegando aqui pela função gerar menu, que a gente está passando aqui, que é o banco de dados tênis, tá? Então, a gente dá um aggregate e a gente manda o comando group campo. Quando eu digo group campo, né, aqui eu estou dizendo group marca e group gênero. O nosso banco de dados de tênis, você viu que ele tem a coluna marca, né, e a coluna gênero, certo? Então, eu estou mandando agrupar. O comando agrupar faz com que tudo que seja repetido, né, me retorne uma vez só. Eu acho que essa é a explicação mais fácil para você entender. Se eu tenho 50 vezes a palavra Nike aparecendo na coluna marca, aqui na primeira vez, ele vai agrupar e me dar a informação de que eu tenho Nike. Só isso. Então, o aggregate ele facilita muito a nossa vida nesse sentido. E ele vai trazer todos os que são diferentes, mas uma vez só. Então, esse é o comando group. E eu dou o comando count para que ele me entregue, né, a contagem de quantos ele tinha, né, para que eu possa apresentar ali naquele entre parênteses, ok? Mas para ficar fácil para você, eu dei o group e dei o count, ok? E aí eu pego todo esse resultado aqui dentro de data. A gente vai comentar todo o nosso código aqui, ok? Comentar ele. E vamos fazer a leitura do console.log data, ok? Só para a gente ver esse código funcionar antes de manipulá-lo ali mais à frente,
para que você entenda bem o processo que está acontecendo. Ok? Você vê que há duas leituras aqui, dois consoles.log, porque um é do gerar da primeira vez e é do gerar na segunda chamada. Então o primeiro aqui é o marca. Dentro de itens aqui eu tenho o resultado, certo? Você vê que ele achou, na verdade aqui é o segundo, né? O segundo vem na linha acima. O primeiro aqui é marca. Então dentro de itens aqui eu tenho as marcas, ó. Itens são os resultados. Então ele achou 3 resultados, né? O primeiro resultado é Mizuno. Mesmo que Mizuno apareça várias vezes, Mizuno é só um resultado. Mas como eu botei count, tá vendo? Ele me diz que Mizuno tem o count 2. Então é bem tranquilo pra gente. Então a gente tem o que e quantas vezes, ok? Beleza, então a gente já tem o que a gente queria. De posse desse resultado, o que eu vou fazer aqui embaixo? Eu declarei uma variável array aqui vazia, eu só iniciei ela, tá vendo? Dados para a lista. Aqui eu dei um console.log data enquanto eu estava ainda programando. E o que eu faço? Eu pego os dados que eu li aqui em data.itens, que a gente acabou de ler. Em marcas, por exemplo, a gente teve 3 resultados, que foi Mizuno, Nike e Adidas. Mesmo que apareçam várias vezes, quando agrupou virou só 3. Então eu vou passar por cada um deles, né? O for each é uma indentação de JavaScript, que indentação... Nada de indentação, é um looping, né? Indentação é outra coisa, é uma iteração. Cara, não sei nem se essa palavra é isso mesmo, mas é um loop que se faz percorrendo todos os resultados, ok? Ok. E a cada passada do for each, value vai ter dentro de si o resultado, ok? Ok. Na dúvida, vai pesquisar no Google aí sobre for each no JavaScript, você vai entender que eu estou usando ele aqui em um array para percorrer cada índice do array. Lembrando que marcas ali foram 3. A gente está exemplificando aqui por marca. Então passou aqui pela primeira vez, value vai ter o valor Adidas, né? Dentro de value.id. Por que value.id? Porque data.itens, né? Não era o array, e o array não tinha dentro de si uma chave, né? E essa chave não tinha um atributo, né, que era o ID, né? A chave que eu falo, as chaves assim no caso eram um objeto, né, do JSON, né? Então a gente lê aquele JSON, tá? Só para você não se perder de mim, faço questão que a gente volte lá, tá aqui, ó. Itens é o array. Então quando eu dou um for each, o for each faz assim, ó, passa por aqui. Passando por aqui, value passa a ter esse valor inteiro, né? Que é um objeto 0, objeto 1, objeto 2. Na primeira vez ele tem um valor do objeto 0. Então, value.id, né? Tem o valor Mizuno. Value.count tem o valor 2, certo? Então, value passa a ter o valor que o itens tem dentro do for each, ok? Então, dou um for each aqui, né? No data.itens, que são os resultados. E value vai passar a ter o valor da chave 0. E aí eu vou pegar essa dados para a lista e eu vou dar o comando push, que eu vou empurrar para dentro do array, né, um objeto que começa nessa chave e termina nessa chave. E o objeto vai ter a primeira chave aqui como ID, né? Eu vou passar value.id, que é o nome das marcas lá que a gente viu, né? Que é Mizuno, Adidas, Nike. No gênero aqui não é o campo marca, é o campo gênero, aí vai ser masculino, feminino, ok? Por quê? Porque eu vou usar esse array aqui para depois levar dados para dentro do repetidor, e tem que ter esse campo ID. E aí eu crio um campo chamado label, tá? Que eu passo também o value.id, que no caso vai ser o nome da marca, o nome do gênero, né? Só que eu faço aqui uma concatenação, usando aqui o mais, abro aqui a aspas e coloco aqui um parênteses, fecho aspas, concateno com value.count, lembra que o objeto também tinha o count, ok? Concateno aqui com fechamento do objeto e fecho o objeto. Então eu vou fazer isso, ó, no índice 0, no índice 1 e no índice 2. Eu vou empurrar para dentro dessa lista aqui e vou ter 3 itens na lista, ok? Com a minha lista completa, deixa eu até apagar esse console.log aqui. Eu pego o meu repetidor, que eu passei aqui, né? Quando eu chamei a função, eu digo que ponto data, né? Que os dados do repetidor são os dados para a lista, ok?
Aí a gente segue adiante. E aí eu dou a função aqui, repetidor, ponto onItemRed, tá? Lembrando que repetidor eu peguei dinamicamente aqui em cima. E onItemRed, né? Eu inicio aqui. O que eu estou dizendo aqui? Quando o repetidor tiver dados, vamos colocar esses dados no lugar certo, ok? Aí eu pego aqui item, né? Que foi a contextualização dos componentes do repetidor que foi dado aqui. Eu passo aqui o ID do componente que eu estou usando. E qual é o ID? Eu passei o botão aqui, certo? É o botão, né, que recebeu aqui nessa variável como parâmetro. Aqui ele foi passado o botão, né? Mas a função recebe o parâmetro botão aqui, ponto .id. Se eu tivesse passado aqui botão, né, o nome do botão ponto .id, também seria a mesma coisa, mas bastaria só passar aqui o botão. Mas aqui eu tive que botar botão ponto .id, porque lá eu passei o objeto do componente inteiro. E aqui a gente está pegando o id. E eu estou dizendo que o botão, né, dentro daquele contexto, recebe na sua label itemData.label. Quem é itemData? Né? São os dados que a gente passou por repetidor. Ponto .label, né, é para pegar essa label aqui que a gente construiu, né? Porque a lista não é um objeto. Se a lista é um objeto, ela tem o índice label ali para a gente pegar dentro de itemData. Porque da mesma forma que o forEach faz, o onItemRed também vai percorrer toda a lista e a cada contexto que ele encontrar, ele vai distribuir no lugar certinho ali o que a gente criou. Beleza? E eu já aproveito essa viagem e eu crio o evento de clique aqui para o botão. Você vê que é a mesma seleção aqui de cima. Então eu seleciono o mesmo botão e eu digo que quando ele for clicado, eu, né, filtro ali o dataset, né, pegando o campo que eu passei aqui em cima, né, e filtrando pelo valor aqui de event.context.itemID. Event.context.itemID, né, console.log event. Eu sei que muita gente já está familiarizada com esse event, mas esse event é um objeto que registra o evento, tá? Então você vai ver que quando eu clico num botão, deixa ele abrir ali o preview para a gente conseguir ver, ok? Quando eu clico aqui, ó, em Mizuno, ele me dá o objeto do evento. Eu tenho aqui dentro um outro objeto que chama context e o meu item ID, ele tem o ID do contexto que a gente clicou. E como a gente criou o ID com o mesmo nome aqui da label, a gente está tranquilo. A gente filtra o campo passando essa situação aqui. Eu deixei em aberto para você que assistiu esse vídeo e se interessou pelo assunto, uma questão mais avançada. Eu não sei se você notou. Eu vou deixar isso aí para que você comente, para que você raciocine também, tá? E num ocasional pedido de muitas pessoas aí, a gente acaba trazendo isso para o canal e fazendo de repente uma parte 2 disso aqui. Mas a princípio vamos parar por aqui. Eu não sei se você notou, mas ó, eu filtro Mizuno, eu filtro feminino, ok? Mas os filtros, eles não se sobrepõem, tá? Num cenário ideal e profissional, a gente filtraria Mizuno, ele guardaria aqui em cima que o filtro está por Mizuno, e quando eu filtrasse feminino, ele teria que me informar os Mizunos que são femininos, e os filtros eles teriam que se acumular. Eu também teria que ter um botão para resetar esses filtros, né? Para apagar. Então eu filtrei Mizuno, filtrei feminino, agora eu já não quero ver os Mizunos, quero deixar só os femininos, como se vê num cenário profissional. Vou deixar você pensar a respeito disso, vou deixar você também me dar um feedback desse assunto e, né, para que a gente abra uma discussão aí, ok? Gostou desse vídeo? Muito obrigado por ter assistido e permanece aí no canal Bad Draw, porque você só fortalece aqui o canal Bad Draw. Muito obrigado, tá? Valeu, deixa eu ir lá.